Passar os ingredientes antes, peraí. Beleza. Olha, a gente vai usar. São biscoitinhos sortidos variados, como salgados e doces, tá? A gente vai usar 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo. 1 colher de chá e meia de sal. 1 colher de sopa de açúcar. 150 gramas de manteiga cortada em cubos, dividida em 2 partes iguais. Uma você mantém na geladeira e a outra parte no congelador, tá? E meia xícara de chá de água bem gelada. Aí o que a gente tem de opções de recheios e sabores, de doces, açúcar e canela, geleia você pode usar, goiabada, coco ralado e açúcar. Eu comi a de coco ralado, é fantástica. Doce de leite pastoso, que essa daí eu não comi ainda, mas vou comer. E pasta de oleaginosas, que pode ser castanha, de caju, do Pará, que você bate com um pouquinho de mel. Salgados, ó, sabores, queijo ralado, temperos secos, como as ervas finas, gergelim e azeitona seca. Nossa, vai ficar bom, hein? E o que mais a sua imaginação permitir. E aí, assim, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Gente, como a gente começa? Vamos lá. Aqui eu vou fazer essa massa usando o processador de alimentos, mas quem não tem processador em casa também pode fazer com a mão, que é bem fácil. Tá. Eu vou começar pegando aqui a manteiga que tá na geladeira. É importante essa manteiga ficar na geladeira até o último instante. Tá. E a gente vai colocar aqui no processador a manteiga e a farinha de trigo, o sal e o açúcar. Essa manteiga é uma manteiga comum, que você usa sem sal, né? Manteiga sem sal. Se você quiser usar manteiga com sal na receita, é só suprimir depois o sal que a gente iria adicionar, tá? Mas aí se eu vou fazer a bolachinha doce, eu posso deixar com um pouquinho de sal também? Ou você acha que não pode? Pode sim. O sal no doce, ele é importante para realçar sabor, né? Então a gente, em muitas receitas de doce, a gente vai colocar esse sal. Então aí você pôs a manteiga, a farinha, o sal e o açúcar. E o açúcar. É pouquinho sal, pouquinho açúcar, porque ela é uma massa neutra. Aqui a gente vai bater um pouquinho no processador só para combinar esses ingredientes. Pra ficar homogêneo. Isso. Tá. Por hora não põe líquido nenhum. Aproveita, a gente vai mandando as dúvidas, que o Alex já tá prontinho aqui, se acabando nos biscoitos também. Maravilha. Mas a gente para de comer para te responder. Gente, olha, vou mostrar para vocês aqui na mão, para vocês verem a textura que tá isso aqui. Tá começando a formar uma farofinha. E aí você vê uns pedacinhos de manteiga, mais ou menos assim, do tamanho de lentilha. Tá. De lentilha seca, tá? Por isso que a manteiga tem que estar gelada, né? Exato. E aí agora eu vou pegar a manteiga que tá no congelador. Por que você tem que deixar uma na geladeira e uma no congelador? Então, porque essa que tá no congelador tá bem durinha e eu quero que ela fique pedaçuda, vocês vão ver na massa pronta. Ah, vai deixar pedacinho? A gente quer que tenha pedacinho na manteiga, porque aí depois no biscoito pronto, esses pedacinhos de manteiga que ficaram, eles vão dar um efeito meio folhado, Kátia. Ah, por isso que você vê as folhinhas quando você morde. Exatamente. E aí isso é o quê? Essa manteiga que não dissolveu. Então... Olha essa aqui, ó, que sobrou só essa pontinha que eu fui lá dar a dica, não comi. É essa folhadinha aqui, ó, tá vendo? Ó, que linda que fica. Que delícia, né? É. É, né? Muito bom. Então aqui eu vou colocar, eu coloquei essa manteiga. Congelada, né? Manteiga congelada. Congelada. E assim, não precisa estar, tipo, hiper, mega congelada, tá, gente? É assim. Bem durinha. Bem durinha. Você coloca no congelador, termina de arrumar os ingredientes pra bater a massa, tá? Tá. E aí aqui a gente vai ligar o processador e vai colocar, enquanto vai batendo, algumas colheradinhas de água. Não é virando a jarrinha, né? E vai e vocês vão vendo a textura. Fácil fazer, né? E vou colocando aos poucos pra dar tempo de virar essa farofinha sem virar aquele bolo daquela massa, né? Exatamente. Aí aqui, olha, a gente sabe que tá no ponto quando a gente aperta e ela já vira uma massinha, tá? Então esse é o ponto certo dela. Esse é o ponto certo. E você ainda é capaz de achar uns pedacinhos de manteiga inteirinhos, assim, daquele tamanhinho de ervilhas que eu mostrei, de lentilhas que eu mostrei. Então, quando você deixa eu te perguntar uma coisa. Gente, antes de mais nada, faça essas bolachinhas, faça doces e salgadas,
que é divina. Vamos dar as dicas já de como vender, custo e tudo mais. Agora, você mostrou no processador, é muito fácil de fazer. Mas quem não tem processador, como que eu quebro para ficar essa farofinha? Principalmente a manteiga que tá mais congelada. Olha, vamos lá. Você vai sempre fazendo esse movimento aqui com as mãos. Só a pontinha dos dedos. Pontinhas dos dedos. Tá. Mas um truque para manteiga congelada, que talvez seja um pouco mais difícil de você quebrar sem derreter muito, sem trabalhar muito essa massa, é você deixar ela bem gelada, ralar no ralador. Um pedaço e rala. Rala no ralador, passa no congelador, a manteiga ralada, já no ralo grosso, né? E aí você incorpora essa manteiga ralada na massa. E aí trabalha só um pouquinho, só pra misturar e pronto, acabou. Na palma da mão não, porque senão a gente vai derreter ela e vai virar aquela massa grande. Então aí aqui eu vou amassar um pouco essa massa pra unificar toda. Tá. E formar uma massinha única. Sei que muita gente deve estar pensando em casa, então por que eu já não faço isso pra virar uma massa única? Porque vai pôr mais água e vai ficar menos gordura, não vai ficar tão gostosa assim, Exatamente. E aí formou uma massa única, tá? Sim. Que você vai abrir no rolo. Eu não preciso levar de novo pra geladeira, então. Então, você vai primeiro abrir ela no rolo e aí vamos levar ela já aberta pra geladeira. Você leva aberta pra já geladeira. Aberta, porque aí fica mais fácil de trabalhar ela depois, porque depois ela vai endurecer. Que legal. Então aqui, eu já tenho ela em plástico você deixa em placas. Já abertinha pra gente já poder trabalhar. Então é mais fácil eu abrir ela assim, que ela tá molinha. E depois levar pro durinho. Do que senão eu vou ter um bloco duro. Menina. Que eu vou ter que bater com o rolo aqui. Porque nunca ninguém me falou isso. Eu fazia meu biscoitinho, fiz em casa outro dia, que a gente tava com o Rodrigo, tava com Covid, a gente tava fazendo de casa. Aí a massa ficou tão dura, eu apertei tanto com isso aqui que eu fiquei com a mão doendo 3 dias. Que eu fiquei assim, aí, com o cara que tava gostoso, tava duro no carugão. Devia ter aberto. E depois é sempre feito bom a isso. gente colocar em formato, pelo menos como disco, assim, tá? Mas se você já quiser abrir, já é melhor. E você abre com papel, com filme plástico? Eu gosto de abrir com filme plástico, porque aí eu já consigo guardar, né? E também não faz tanta bagunça de farinha na bancada. Mas agora, quando a gente for trabalhar essa massa, eu vou jogar um pouco de farinha e vou tirar ela do filme. Agora, se eu quiser, vou fazer para vender. Eu quero deixar a massa para eu assar na hora. No dia que teve a encomenda, sei lá, eu deixo a massa assim na geladeira. Desse jeitinho. Ela muda? Ela resseca? Congela. Congelador? Congela. Se você congelar, ela fica excelente, perfeita. Todas as massas amanteigadas, a grande maioria das massas de biscoito amanteigado, você pode congelar tranquilamente. Desse jeitinho. Embala bem bonitinho, né? Bem caprichadinho, pra ter o mínimo contato com ar possível, né? A gente sempre quer, quando a gente vai congelar alguma coisa, evitar que fiquem bolhas de ar dentro da embalagem. Pra não ficar cristalzinho de gelo e gosto de freezer. Isso, exatamente. É legal colocar sempre uma etiqueta com que produto que você fez, né? Então, a massa para amanteigado e a data que você embalou, para você também não perder ali a noção. E aí você pode utilizar, eu gosto de colocar assim 1 mês, mas dura mais que isso até. Né? Tem umas maquinhas ali de manteiga, essas que você falou que ficam mesmo, que vai folhar, né? Isso é um bom sinal, porque quando você coloca, ela meio que muda de cor, né? Quando você coloca na geladeira, e aí você consegue identificar bem esses pedacinhos de manteiga. Então você já sabe que tá tudo certo. Gente, pra essa receita é assim que a gente quer, né? Que deu errado, não. Faz parte. Gente, então eu vou colocar ela aqui em cima dessa bancada que já tá enfarinhada, tá? Tá. Vou polvilhar mais um pouquinho aqui de leve. E é aqui que eu vou escolher o sabor que eu vou querer dar pra bolachinha? Isso. Inclusive, eu ia te falar pra escolher. Justamente eu ia oferecer se você quer escolher. Se a gente vai fazer essa daqui de queijo, de ervas. De goiabada. Vamos fazer primeiro uma salgadinha e depois a gente vai a doce? Pode ser a de queijo. De queijo, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma manteiguinha derretida. Vou pincelar um pouco de manteiga derretida aqui em cima. A mesma manteiga que eu usei pra fazer a massa. Isso. Só que derretidinha. Derretidinha. Aí você vai polvilhar o recheio que você quiser. Então vou polvilhar o queijo ralado, então. O queijo ralado, até se for doce, você pode usar esse método também. Por exemplo, se você for fazer de açúcar e canela, é assim. Tá ótima, né? Você vai polvilhar o que você quiser aqui. Se for erva fina, gergelim. Eu vou colocar um pouquinho de sal, tá? Tá, porque você vai fazer esse salgado. Porque vai ser salgado, então eu vou jogar o sal assim por cima dessa manteiguinha. Tá. E vou colocar, então, o queijo ralado. Nossa, que delícia. Eu comi o de queijo ralado também, fica ótimo. Não
não é pra você ser assim, que nem uma pizza, colocar tanto queijo, porque senão aí vai pesar muito na massa. Tá bom. Uma quantidade, assim, legal, né? Sem regular muito, mas também... E aí, se você quiser, até pra facilitar a sua vida, fazer um pouquinho do outro sabor, também pode. O custo de uma receita, usando assim os ingredientes mais baratinhos, vamos dizer. Ervas finas, gergelim, que a gente põe, apesar que o queijo ralado põe um pouquinho também. Quanto que a gente gastaria para fazer uma receita inteira dessa? Com uma xícara de chá e meia de farinha de trigo. Olha, mais ou menos. Preço, né, por causa do preço da manteiga que tá mais alto, né, recentemente, eu acho que é uma receita que você gastaria aí por volta de uns 12, 13 reais. E aí essa receita eu posso vender a quanto? Aí vai variar bastante do seu público, sim, né? Mas mais ou menos eu assim. acho que você Mínimo... dá pra você vender aí dá pra você triplicar. Então, pelo menos uns 30, 35. E vou te falar, na padaria, aqueles petit four, os padeiros que me desculpem, dono de padaria, porque eu também já fui, sei a quantidade de impostos que você paga, 80, 90, 100 reais o quilo do petit four. É caro. É caro. E essa daqui é mais gostosa. Agora você está cortando em tirinhas. Agora você vai cortar no formato que você quiser. Tá. Em tirinhas, se for fazer aquele palitinho. Se você for fazer aqueles petit fourzinhos assim, você vai cortar quadradinho. Tá. E aí você vai cortar do jeito que você quiser. Coloco na assadeira. Colocar na assadeira que não precisa untar. Aqui tá. Eu podia ter colocado um pouco mais de manteiga, um pouco mais de farinha embaixo, tá um pouco. É que sabe que é a luz do estúdio que derrete rápido. Muito quente, A manteiga também. E aí você coloca da maneira que você quiser aqui em cima. E eu vou assar num forno qual temperatura? Forno a 180 graus. 180? E vai assar com coisa de 10 minutinhos, 15. Fica de olho, como eu falo sempre, cada forno é um forno. Então, eu não vou terminar de colocar aqui essa massa pra gente ter tempo de fazer. Mas acho que a gente não tem o tempo da doce. Mas também tá na mesma. Só que a gente vai abrir... A mesma coisa, exatamente. A gente vai abrir... se você quiser fazer tipo travesseirinho, eu vou só explicar bem rápido. Aí eu faço tipo pastelzinho, né? Exatamente. Você pega a massinha... Quer fazer lá de cá? Corta. Ai, obrigada. Depois de comer todas as suas bolachas, é o mínimo que eu posso fazer. Porque você comeu, hein? Você corta no formatinho que você quiser. Tá. Então, vou fazer quadrado pra facilitar a nossa vida aqui. Vou fazer só rapidinho, só pra vocês verem, tá? E aí você vai colocar o recheio. Vou colocar... você pode fazer com um saco de confeitar, que eu gosto de improvisar com um saquinho de congelar, mas pra gente não perder esse tempo, eu também vou fazer assim, Ou pra quem não tem, né, faz na colher. E aí coloca fecha. um pouquinho, não muito, porque senão você não vai conseguir fechar. Tá. E aí fecha. E dá aquela apertadinha. E dá aquela apertadinha, que essa massa eu nem abri no rolo, então ela tá quebrando. Mas vocês tá entenderam a ideia. Sim. E aí passa no... vou me esticar aqui para um alongamento para não sair do quadro. Passa no açuquinha cristal e coloca direto na forma. A gente já tem aqui os assadinhos. Pode pegar. Quem quiser te encontrar, onde que fica o seu espaço? Eu tenho 2 lojas aqui em São Paulo, uma em Higienópolis e outra nos Jardins. Chamam Casa Bonomete, né, que é meu sobrenome. Bonomete. E também estamos nos aplicativos de delivery. E no delivery, no aplicativo, o Instagram, @lubonomete. Isso, esse é o meu Instagram. E no aplicativo a gente acha como? Como Casa Bonomete. Casa Bonomete. Bonomete, gente, é com 2 T's, com 2 T's e no final. Olha, aqui os palitinhos de queijo. Que lindo. E aqui os travesseirinhos de goiabada. Eu também vou aceitar um travesseirinho. Desculpa estar entrando da conversa. Que delícia! Você é maravilhosa, hein, Lu? Olha, menina, eu vou te falar. Ser seu amigo pra sempre. Eu te falei que eu stalkeei seu Instagram. Já fiquei tentada, mas depois que a gente prova, fica mais tentada. Olha isso. Jesus amado. Vamos pegar essa aqui. E que esse açúcar cristal dá uma crocância, dá uma crocância, por isso que ele é importante da gente colocar. Você arrasou. Agora, a próxima vez, as tortas, hein? Fechou? Combinadíssimo. Beijo nos pimpolhos, viu? Maravilhoso. Eu vou te falar mais. Isso aqui é divino. Olha isso. Bom pra você ganhar dinheiro? Nossa Senhora, mas bom pra você fazer pra família. Aí você vai ver o sucesso na família, vai se empolgar fazendo pra vender.